Bem-vindo de volta ao canal. Tem uma mensagem psicografada de 18 de março de 2023. Eu vou ler. O convívio é sempre coletivo. É a lixa áspera que apara as nossas arestas, do contraste, do atrito, pois do atrito vem o crescimento, para uma superação do egoísmo e para servir mais. Para o outro, o controle de um humor tempestuoso, achando-se em situação inferior e de submissão, em uma palavra, o orgulho. Antes, saímos do círculo vicioso de aprendizado lento em que se volta quase ao mesmo tempo a um círculo vicioso para um círculo virtuoso, ou seja, uma espiral. A depender da perspectiva, parece que se retorna ao mesmo lugar. De certa forma, a vida nos conduz às nossas experiências que necessitamos repetir, mas cada vez estamos mais preparados. Por isso, a analogia da espiral. Parecemos voltar ao nosso ponto, ao mesmo ponto, mas estamos, na verdade, um pouco mais elevados, crescendo, mais crescidos, mais preparados do que na volta anterior. As emoções são como uma caixa de ferramentas. Todas elas têm o seu valor e o seu uso. Algumas, como a raiva, têm usos muito específicos, como sair de uma situação de sobrevivência, de lutar e fugir. Só então esse urso que dormita em todos nós deve sair da jaula. Noutros casos, quando não há perigo físico, esse urso deve ser domado, ensinado que cada emoção tem o seu lugar e momento. O próprio Jesus demonstrou isso, que energia tem seu lugar, quando expulsou os vendilhões do templo. Como foi dito, cada sentimento tem o seu uso específico. Mas como controlo o que sinto? Como controlar todos esses sentimentos? O córtex pré-frontal é relativamente novo no cérebro, em comparação com o reptiliano. Daí, o reptiliano tem uma vantagem inicial, a da reação. Mas não há como apenas dizer, sou assim e vou morrer assim, sem controlar as minhas emoções, porque todas elas brotam do meu ser. Lentamente, eu preciso analisar os meus próprios comportamentos, convencendo-me da necessidade de mudar. Exemplo, ao invés de explodir em raiva contaminando os outros e o ambiente, pois o pensamento emite secreções, sinto a raiva, mas fico em silêncio. E isso não é uma fraqueza, nem prejudicará a minha saúde, desde que eu não fique ruminando. Faço o teste. Eu sinto, mas não explodo. Eu demonstro meu descontentamento, mas não saio explodindo, fico em silêncio. Depois, eu penso, pondero. O outro pode ser que ainda não possa, não queira, não esteja pronto para me dar aquilo que eu quero. E assim, meu urso interno é aos poucos domado e só agirá quando necessário, em situações de fuga ou de combate. Vamos então pegar outro exemplo. Sou criticado de maneira ostensiva, sem amor, com irritação. Se eu tentar me defender, lembrando que todos
né, que temos na nossa alma todas as ferramentas para lidar com os nossos descontentamentos. Eu vou permitir que o outro exploda, que se exalte, exaure toda a sua estupidez, demonstrando a sua inferioridade. Necessário não julgá-lo, mas se pergunte, apesar dos excessos, da falta de caridade na fala, a crítica do outro tem sua razão de ser? Será justa? Eu me sentiria compelido a atendê-la se o outro se dirigisse a mim sem animosidade, com respeito? Ainda que do nosso lado estejamos com raiva e distanciados de atender o outro pela forma como se dirigiu a nós, se a sua solicitação é justa, mesmo que atirada em nossa cara, deve ser atendida, ainda que naquele momento não queiramos atendê-la, porque estamos com raiva também. Registramos, ponderamos, anotamos para tomar ação em outra oportunidade. Chegará o ponto em que esvaziaremos o conteúdo que o outro poderá se utilizar para extravasar as suas frustrações. Quando notaremos que, ao contrário de antes, a crítica do outro não encontra ressonância em nossos comportamentos, é rala e superficial. Mesmo assim, não nos devemos nos descuidar da prece e da vigilância. O comportamento do outro não nos autoriza o desprezo e o ressentimento. Agradeçamos que as condições se modifiquem com paciência e amor, mantendo-nos disponíveis e amoráveis. É simples, mas não é fácil. Basta lembrar que a dificuldade do outro é importante e necessário instrumento de trabalho em nós. Nessa fase, o azedume do outro é como o esmeril que vai arredondando as nossas pontas, o ácido que derrete as nossas impurezas, deixando o nosso brilho, nosso ouro cada vez mais resplandecente. Agradeçamos ao outro por ser do jeito que é, pois ele é necessário para que nos modifiquemos e nos tornemos seres humanos melhores. O outro nos seguirá? Seguirá nossos exemplos? Aí é algo que não podemos controlar. Que nossos exemplos possam falar mais alto, que as nossas palavras sejam totalmente desnecessárias. Publique a mensagem em português e inglês. Aproveite o tempo livre. Abraços, um amigo.